e ainda capturar o carbono. Então, nós estamos indo, sim, o Brasil talvez seja um dos primeiros países a chegar a emissões zero, por causa da nossa matriz energética. E nós vamos aplicar a captura de carbono. Quando eu falo em captura de carbono, é você pegar uma torna de fermentação que produz etanol, a gente pode pegar a quantidade de gás carbônico que é produzido é enorme na Dorna. Nós já temos tecnologia e já conhecemos a ciência suficiente para pegar esse CO2 e jogar esse CO2 a 4 quilômetros de profundidade, ele reage com certas substâncias, mineraliza e fica preso lá. Ele não vai escapar mais, né? Ele fica preso lá. Então, esse é um exemplo. E também construir coisas com esse carbono que está sobrando, né, e imobilizar esse carbono ao mesmo tempo produzindo coisas úteis, né, substâncias, materiais úteis para nós, né, aumentar a sustentabilidade em todos os seus níveis, e técnicas de geoengenharia podem ser importantes no futuro. Geoengenharia se eu vou arborizar uma cidade, por exemplo, ou construir uma floresta, isso é uma técnica que a gente chama de geoengenharia. Mas existem outras que são bem complicadas e que complicam a governança do sistema. Por exemplo, a gente pode colocar partículas, né, de aerossóis na estratosfera para que a luz seja espalhada na estratosfera e não chegue na superfície da Terra, não aquecendo tanto a Terra. Só que quando você faz isso, você está pegando luz que as plantas iriam usar para fazer fotossíntese, para fazer comida. Como é que eu faço isso? Outro, no mar, o mar, no centro do mar, do centro dos oceanos todos, são desertos, não existe vida lá, porque não existe ferro suficiente para que os sistemas fotossintéticos possam existir. Isso existe nas costas, basicamente nas costas dos continentes. Então, uma irrigação do mar com ferro pode ser um caminho. E se irrigando com ferro, a gente aumentaria o processo fotossintético, isso sugaria carbono, né, e produziria comida. Isso é uma possibilidade da gente fazer. Então, quando eu falo de geoengenharia, estou querendo dizer isso, e todos esses itens aqui, eles fazem parte daquelas soluções que eu coloquei no triângulo, né, que nós cientistas podemos colocar, né, já produzimos o conhecimento e podemos colocar dentro do triângulo, e esses elementos aqui têm que entrar nas agendas das cidades, né, têm que ser priorizados nas agendas das cidades para que sejam implantados, né, e que isso nos ajude a evitar emissões e adaptar aos efeitos das mudanças climáticas nas cidades. Então, mais algum elemento, quer dizer, não existe cidade sem agricultura, como eu falei, né? A gente tem pouco tempo aqui, que eu coloco aqui em cima, a gente quase não tem tempo para fazer as adaptações. Então, a melhora dos sistemas de informação climática, essas mudanças de comportamento que eu falei, da questão da carne, etc., a parte toda de desflorestamento e reflorestamento, restauração de ecossistemas, tudo isso é tremendamente importante para a manutenção da agricultura. Então, não adianta só eu pensar na cidade, certo? A gente não pode se isolar dentro das cidades, porque a gente depende, como eu mostro lá no Urban Sistema, a gente depende de coisas que vêm de fora. O verde urbano é um dos mais discutidos atualmente, então, compactação das cidades, né? De novo, a perda de comida, a gente pode produzir comida nas cidades, a gente poderia ter prédios assim como esse que está aqui à esquerda, né, onde seriam dedicados à produção de comida. Com isso eu diminuo o desperdício, eu diminuo o valor do transporte, etc. Isso já é feito no Japão, mas eles fazem isso por causa dos terremotos, né? Porque se ocorre algum desastre, algum terremoto, eles têm a produção de comida dentro da cidade. Mas isso talvez seja interessante a gente fazer, de qualquer jeito para enfrentar a mudança climática. Para a questão de food waste, de questão de carne, de uso da terra, aqui vocês veem uma carne produzida em laboratório, né? Então isso
porque o que gasta, o que causa problemas na realidade é crescer o boi no pasto, desmatar uma região enorme, etc. Isso faz uma emissão de carbono enorme. Então, esses elementos todos aqui, né, relacionados a o que nós chamamos coletivamente de uso da terra, né? Então, essas mudanças no uso da terra, o uso das bicicletas, coloca aqui também, né, no lugar do transporte feito com carros, mas também se a gente conseguir chegar agora usando aquele BECS que eu falei para vocês, a gente pode usar células a hidrogênio e usar o etanol que a gente produz em células a hidrogênio para produzir carros elétricos. Porque, não se enganem, o carro elétrico ele vai consumir eletricidade, certo? Então, tem que produzir eletricidade. A Europa está falando muito de produzir carros elétricos, mas o desafio é de onde virá a eletricidade, certo? Porque eles vão ter que produzir a eletricidade a partir de termoelétricas, porque eles também não têm energia suficiente para a eletrificação dos carros. E aí, o que vai acontecer é que eles vão colocar a sujeira para debaixo do tapete. O Brasil consegue fazer isso de forma muito melhor. Nós conseguimos produzir o etanol e usar esse etanol para produzir hidrogênio, fazer o carro elétrico, teríamos menos poluição e mais eficiência. Então, esse é o BECS, né? O carbono zero, né? A gente pode eletrificar usando células a hidrogênio ligadas a biocombustível e ainda pegar esse carbono e colocar esse carbono debaixo da terra. Então, esse é um potencial que o nosso país tem para produzir energia que, como eu disse para vocês lá no Urbisistema, é o elemento que, se faltar, se não chegar, o Urbisistema deixa de existir e a gente tem que abandonar as nossas cidades. No caso da geoengenharia, eu já falei para vocês também, que é o Solar Radiation Management, né, o SRM, é aquele que eu falei para vocês ou você coloca espelhos, como está aqui, né, que refletem, os russos são doidos para fazer isso, os chineses também, você coloca espelhos, né, e esses espelhos refletem a luz solar e você manda a luz solar para onde você quer, para cima das suas plantas, etc. Ou você usa o albedo, você reflete essa luz usando partículas, né, e tem todas as questões da remoção de gás carbônico da atmosfera, que é fazer novos materiais a partir desse gás carbônico que já está aí, né? E o verde urbano, como eu falei, e as florestas fazem parte desse conjunto aí relacionado à geoengenharia. Por fim, eu falei para vocês de vários dos elementos, coloquei a questão da complexidade, da funcionamento em redes, né? Aí eu queria terminar colocando aqui para vocês que existem sistemas de gestão que poderiam ser usados e adaptados para a gente poder trabalhar com esses sistemas mais complexos. Então, um deles é esse Soft Systems Management, que é um dos que eu mais gosto, que eu uso nas aulas, que ele é o que eu sugeri aqui durante toda a palestra. Quer dizer, você explora o problema, então você vai olhar o local e vai olhar a sua cidade, o que ela é, né? Você expressa isso no mundo real é possível fazer coletando os dados. Aí eu vou para o mundo sistêmico e lá eu construo definições e modelos, né? E testo esses modelos matematicamente, a gente já tem isso computacionalmente, depois eu devolvo isso para o mundo real, comparo com a realidade, testo, né? Compilo as mudanças que eu preciso fazer, que tem que ser mudanças sistêmicas e não balas de prata, né? E aí eu posso fazer sugestões de ação para que as decisões políticas sejam tomadas. Quando essas decisões políticas vão ser tomadas, elas são limitadas por vários elementos, como os elementos da cultura, que eu também mostrei para vocês. Então, não é tudo que pode ser feito, eu não estou sendo ingênuo aqui, né? Não é tudo que pode ser feito, esse é um dos elementos de gestão. Mas lembre-se que eu coloquei lá a gestão, né, junto com a política, né? Então, esses elementos trabalham em conjunto entre si.
Em suma, temos que nos organizar e temos que agir o mais rapidamente possível para adaptar as nossas cidades, e não adianta copiar a adaptação de uma cidade americana, de uma cidade europeia. A gente pode copiar alguns elementos, né? Mas cada uma das cidades tem que fazer o seu programa de adaptação. E por isso é que eu sempre defendo a ideia de usar esse Soft Systems Management, que eu acho interessante. Então, aí fica uma agência de pesquisa, uma agenda, né, de pesquisa, né? A gente tem um elemento fundamental que, infelizmente, nós estamos perdendo, que nós temos que reverter a qualquer custo, que é as formas de participação, né? Como é que a gente ouve as pessoas? São os elementos da cultura, né? Como é que a gente consegue decidir mais rápido? A democracia sofre de um problema de decisão, que as decisões são muito lentas, né? Porque você tem que consultar muitas pessoas. Mas existem formas de nós desenharmos uma tecnologia política, de sistemas políticos. Eu acho que isso é possível, né? A gente faz isso com qualquer outro elemento, a gente cientificiza todos os elementos. Podemos aumentar a velocidade de produção de políticas públicas eficientes usando ferramentas como, por exemplo, o Soft Systems Management. Pode ser outro tipo, existem vários outros tipos. Então, os grupos que fazem isso são os administradores, né? Então, a gente tem que contar com as ciências políticas, tem que contar com a administração, né, e gestão, e tem que contar com o pessoal de business, porque nada disso pode ser feito sem dinheiro, né? Em suma, se nós olharmos agora os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, ali tem tudo, né? Se a gente, esse é um meio que eu acho que é um meio muito interessante. A gente adotou isso, estamos adotando isso, vamos adotar isso para a USP também. Aqui no meu instituto a gente adotou isso, porque esses 17 objetivos, eles englobam as grandes vertentes, as grandes áreas para onde nós precisamos olhar, né? E se cada um de nós pegar esses elementos, combinar e dizer é isso que a gente precisa, né? E se nós nos unirmos e nos organizarmos, a gente realmente vai chegar mais longe. Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar é que a democracia é a única forma que a gente tem de fazer isso, mantendo a liberdade das pessoas, né? As decisões tomadas por uma única cabeça ou por poucas cabeças não vão nos levar a resolver esse problema das mudanças climáticas. Provavelmente todos nós sofreremos com isso, e principalmente aquelas pessoas que são mais pobres. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Aí deixo com vocês uma agenda, né, para o futuro. O meu e-mail está aí e fico à disposição. Excelente, professor Marcos. É uma aula maravilhosa, provoca bastante aí a gente a pensar, a refletir sobre uma série de temas, né? E o que é interessante é que são muito aplicados, né? Bem próximos aqui de nós, né? Então, acho que a gente ainda tem um tempo aí para perguntas, né? Então, alguns dos alunos, se quiserem perguntar, alguma pergunta direta? Cecília. Professor, quando o senhor... Bom dia, né? Que eu não tinha dado ainda bom dia, professor, só para os colegas. Quando o senhor conversou aí a respeito de hidrogênio, né? Uma saída seria essa coisa aí do hidrogênio verde, usando energia eólica para... O que o senhor acha disso? Assim, porque o Ceará recebeu agora, assinou 2 protocolos de intenção aí com 2 empresas para produzir hidrogênio verde, né? E o governo do estado está colocando muita fé nisso, que vai dar um retorno muito bom, né? Assim, tanto para o estado como para uma política pública que possa ser levada a nível de país, né? Com essa história da produção de hidrogênio verde por meio de... Porque tem que usar, como vai precisar de energia, né? Mas usava-se energia eólica, que seria uma energia que não trabalhava em cima da descarbonização, né?